Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Jundiaí. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar mais uma aula abordando os conhecimentos gerais de Jundiaí para ajudar você que vai fazer aí o concurso da Guarda Municipal agora em 2023, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje, dando seguimento ao que a gente já vinha falando sobre o desenvolvimento de Jundiaí, o desenvolvimento dessa região, nós vamos trazer o século XIX, que é um século chave, tá, no desenvolvimento da cidade de Jundiaí. Vamos falar da produção cafeeira, como vai impactar Jundiaí essa produção. Vamos falar das ferrovias, vamos falar dos imigrantes. Vamos trazer para vocês aí em detalhes várias informações super relevantes que a banca, né, que estão presentes lá nas fontes que a banca disponibilizou para o seu concurso, tá bom? Antes da gente entrar em todo esse conteúdo que nós vamos trazer, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você que está chegando agora, que ainda não, que não viu na última aula a gente falar dos nossos materiais. As nossas aulas aqui no YouTube são gratuitas, mas nós disponibilizamos o material de apoio no nosso site para você que deseja aprofundar o seu conhecimento realizando questões, tá? Você vai lá no nosso site expressoconcurso.com.br. Logo aqui, ó, na página inicial, você vai ter aqui, na nossa página inicial, ó, GCM Jundiaí. Clicou aqui, vai abrir para você essa página e aqui você vai ter acesso a todos os materiais de questões comentadas para você treinar para sua prova, tá? Tem conhecimentos gerais, tem estatuto, tem lei orgânica, tem ECA, estatuto das guardas, estatuto do idoso, Maria da Penha. Você pode levar um combo, tá? Levar aqui, ó, nesse combo aqui que é um trio, lei orgânica, estatuto e conhecimentos gerais. Você levando esses três materiais juntos, você vai ganhar um bônus. Que bônus é esse, professora? Dezenas de questões de português da banca VUNESP, tá? Dezenas de questões de português da banca VUNESP para você treinar para sua prova. Temos também um super combo, onde você leva todo esse material num super combo e aí você também tem acesso ao bônus de português da banca VUNESP para você treinar aí dezenas e dezenas, centenas de questões aqui no total para você treinar e chegar muito bem preparado para a sua prova, ok? Pessoal, esse material de conhecimentos gerais, se você quiser ver aqui uma amostra, né? Todos eles aqui você vai encontrar, ó, aqui no download um pedacinho do material para você dar uma olhada, ver como é que esse material está organizado. Eu posso te afiançar que as questões da sua prova de conhecimentos gerais estão aqui, 120 questões comentadas para você treinar, como assim, os outros materiais também estão indo bem ali naqueles pontos centrais que vão estar na sua prova, tá bom? Para você poder treinar e chegar bem preparado, ok? Comprando, ó, vou adquirir. Comprando com cartão e Pix, você recebe o material na hora e pagando com boleto bancário, você vai aguardar em 3 dias úteis, até 3 dias úteis para a liberação do pagamento e você vai estar recebendo esse material no seu e-mail. É um material 100% em PDF, ok? Dado o recado, vamos então para a nossa aula. Vamos falar aí de Jundiaí no século XIX. Século XIX que vai ser um século importantíssimo, não somente para Jundiaí, mas para o Brasil como um todo, para toda a formação do Brasil, do que nós temos por Brasil. E no século XIX, Jundiaí vai viver um grande crescimento, tá? Um grande crescimento, principalmente a partir da segunda metade desse século. Como de costume, né, eu já fiz isso na última aula e vou fazer de novo, que seria esse século XIX, só para você se situar, tá? O século XIX, ele começa em 1801 e ele vai até 1900, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de século XIX, século XIX. Um século muito falado aí nos livros de história, às vezes, pô, século XIX, né? Então você já sabe que eu tô falando desse período, que vai entre 1801 a 1900. Por que Jundiaí vai viver esse grande crescimento, conforme a gente já vinha falando, tá? Vão ter 3 fatores que vão andar se ligando, mas ao mesmo tempo paralelamente. Esses 3 fatores vão levar
Jundiaí vivenciar um grande crescimento. Primeiro, a produção cafeeira. A gente já vai falar sobre ela em detalhes, tá? Mas a produção do café. O café, ele vai ser o grande produto do Brasil durante o século XIX e o início do século XX, tá? O café, ele vai ser o ouro brasileiro, né? O grande produto produzido no Brasil para exportação, tá? Ele é trazido para ser plantado no Brasil no início já do século XIX. Em algumas regiões ele não dá certo, mas em outras regiões ele vai prosperar e ele vai se tornar o carro-chefe da nossa economia. E o café trouxe desenvolvimento também para a região de Jundiaí, conforme a gente vai mostrar. Temos também a chegada das ferrovias, a gente vai aprofundar isso daí. Muito também por conta do café acaba impulsionando as ferrovias. E paralelo a isso tudo, nós temos a chegada dos imigrantes europeus, porque nós vamos ter também nesse período do século XIX a crise e o fim do escravagismo, né, do escravismo no Brasil. E aí essa mão de obra, antes, né, a mão de obra escrava, vai sendo gradativamente substituída pela mão de obra dos imigrantes, os imigrantes europeus, no caso de Jundiaí, principalmente os italianos, conforme a gente vai falar numa próxima aula, tá bom? Vamos falar então aqui da produção cafeeira. A partir da segunda metade do século XIX, a produção cafeeira ganhou força no Oeste Paulista. No Oeste Paulista. O Oeste Paulista vai ser o local escolhido, né, por diversos fatores climáticos, fator realmente de lá ter muita terra ainda disponível para ser plantada. Então o Oeste Paulista, vou ter aqui Paulisto, né? O Oeste Paulista vai ser o foco principal dessa grande produção de café no Brasil. E Jundiaí fica localizado exatamente no entreposto, no caminho entre esse Oeste Paulista e o Porto de Santos, que é o local onde essa mercadoria deve ser embarcada para ser levada para a Europa e para os mercados internacionais. Então, Jundiaí está no entreposto entre esse Oeste Paulista, ele está muito próximo ali da onde esse boom do café está acontecendo, e ele fica no caminho que vai levar para onde? Para Santos, onde esse café pode ser colocado no navio e enviado para os mercados europeus, os mercados internacionais. E isso movimenta de uma forma muito poderosa a economia do Brasil, tá? Então, claro que Jundiaí, como, né, aqui um entreposto, né, entre essa produção do café e o local de embarque, de escoamento desse café, vai se desenvolver. E vai se desenvolver principalmente por conta da construção das ferrovias. Uma ferrovia, primeira, né, inaugurada, que vai ligar Jundiaí a Santos, Santos a Jundiaí. Essa rodovia foi inaugurada em 1867, depois de mais ou menos 7 anos de obra. Foi uma obra longa, uma obra trabalhosa. Foi financiada em parte pelos produtores de café do Oeste Paulista, porque vai facilitar o transporte dessa mercadoria com qualidade, com velocidade, para o Porto de Santos, onde ela vai ser enviada, tá? Vai ser enviada para o consumidor final. Então, essa construção dessa ferrovia vai ser um marco no desenvolvimento de Jundiaí. O que você tem que levar para sua prova? Que essa ferrovia ela vai ligar Santos a Jundiaí. Jundiaí é uma estação terminal, né, dessa ferrovia de Santos, né? Vai até Jundiaí, de Jundiaí para Santos, fazendo essa ligação. E é claro que isso vai trazer muito desenvolvimento para a região de Jundiaí. A ferrovia, no caso, trouxe um transporte eficiente, né, dos produtos e impulsionou o desenvolvimento econômico, tanto de Jundiaí, gente, como do Brasil como um todo. Então, Jundiaí, a história da região de Jundiaí está totalmente ligada à história do Brasil, tá?
Aí no caso aqui também tá frisando, eu botei aqui, ó, é a última estação, né, no caso da Estrada de Ferro de Santos, a última estação é Jundiaí. E em 1872 a gente já tem uma segunda, né, ferrovia, uma segunda companhia de trem, que é a Companhia Paulista, que também chega a essa região. E você vai ver que Jundiaí vai se tornar um ponto estratégico do setor ferroviário. Aqui nessa estrada, tá pequenininho, vou até tentar maximizar para te mostrar um pouquinho, ó. Você vai ver aqui, ó, Jundiaí tá aqui, ó, tá vendo? E aí descendo, aqui tá Santos, ó. Olha só aqui, ó, quantas estações, quantas ligações a partir de Jundiaí, né? Descendo, vou mostrar aqui a linha, ó. Descendo aqui, ó, até chegar a Santos, tá? Olha quantas estações, olha quantos locais são envolvidos nesse trânsito. Então, Jundiaí vai se tornar uma cidade estratégica do setor ferroviário. Nela vai ser instalada, durante o século XIX, a ferrovia Santos Jundiaí, que nós já falamos, foi a primeira, tá? Depois vem a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Depois nós temos a Companhia Ituana. Depois nós temos a Companhia Itatibense. Depois nós temos a Companhia Bragantina. Todas elas usando Jundiaí como um ponto estratégico de partida. Para preservar a memória dessas estradas de ferro, tá? Em 1979 foi criado o Museu Ferroviário, que vai receber o nome de Barão de Mauá. Por que Barão de Mauá? Porque o Barão de Mauá, ele foi um visionário, né? Um grande empresário, e ele ajudou a impulsionar a construção de ferrovias no Brasil. Ele é um marco, né, na chegada dos trens ao Brasil. Por isso, esse museu ferroviário ganha o nome dele. Em julho, tá, de 2005, isso é recente, foi assinada uma carta de intenção para restauro e adequação da estação, né, da antiga estação, né, de Jundiaí, que seria feita entre uma parceria entre a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Gente, foi feito? Não sei. Eu não sou de Jundiaí, se você pode até colocar aqui para mim se foi feito ou não. Em 2005 houve essa carta de intenção. Mas é importante você entender que houve, qual é esse movimento de restauração dessa memória das ferrovias, porque esse movimento está lá sendo citado explicitamente nas fontes que a banca disponibilizou. Então ela pode sim trazer alguma questão sobre isso, tá? Então tá aqui para vocês, gente, ó, vamos recapitular. Século XIX, expansão do café lá no Oeste Paulista, tá bombando. Isso vai trazer um impacto sobre o Jundiaí, porque Jundiaí fica justamente nesse entreposto, é um ponto estratégico ferroviário para ligar o Oeste Paulista ao Porto de Santos. E aí, como vai ficar nesse entreposto, Jundiaí acaba se beneficiando e muito da produção do café, tá? Ferrovia Santos Jundiaí, qual foi a inauguração dela? 1867. Ela vai proporcionar um transporte eficiente, ela vai ligar nas duas pontas Jundiaí e Santos. Depois, em 1872, nós já temos uma nova companhia de trens, e assim por diante. Chegou a Companhia Paulista, a Companhia Ituana, a Companhia Itatibense, a Companhia Bragantina, e Jundiaí vai se tornar esse ponto estratégico dentro do setor ferroviário paulista e, por que não dizer, nacional, tá bom? Então tá aí para vocês esse conteúdo importantíssimo, você tem que estudar para sua prova, mas se você prestou atenção, se você compreendeu esses conceitos, eu tenho certeza, você vai gabaritar, né, as questões de conhecimentos gerais da sua prova. Gente, vamos combinar aqui uma hashtag para você botar aqui no comentário? Coloca aí para mim no comentário, hashtag, a nossa hashtag, tá? O nosso mantra dessa aula vai ser assim, ó, hashtag eu mudo, tudo muda. Entenderam? Hashtag eu mudo, tudo muda. Puxa essa corrente aí, porque a maior mudança que a gente precisa
na maioria das vezes ela está dentro de nós. Então coloca aí, ó, hashtag eu mudo, tudo muda, tá? Mudança aí mesmo de mentalidade, mudança da forma de encarar a vida, os estudos. Isso é a chave aí do seu sucesso e da sua aprovação, ok? Eu mudo, tudo muda. Bota aqui para mim no comentário para ver que você tá ligado, que você tá acompanhando a gente. Gostou da nossa aula? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. A nossa próxima aula vai falar de imigrantes. Você não pode perder. É um tema assim, eu tenho certeza. Olha aqui para mim, depois você vai vir, depois da prova, você vai vir aqui nos comentários e vai me dizer. Vai ter questão sobre imigração na tua prova. Vai ter questão sobre migração na tua prova. Então a próxima aula assim é uma aula imperdível para você não perder. Coloca aqui, ativa o sininho para o YouTube te notificar quando essa aula for lançada, tá? Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @profJonaFernandes. Você se manter aí atualizado das novidades da sua prova, do seu concurso, qualquer novidade a gente está postando lá. E principalmente, né, aquele lema que você não pode esquecer: estuda que a vida muda. Tchau, tchau.